Olá, crianças, bom dia. Professora Eliane falando com vocês. Como vocês podem ver, nós continuamos a falar sobre a 8ª apostila e agora a 3ª semana dela, combinado? É a última semana que antecede as férias, olha que legal. Então, vamos ficar atentos, realizar com muito capricho para poder ter umas férias bem sossegadas. O que vocês acham? Então, vamos lá. Deixa eu só conversar com vocês aqui e dar algumas explicações sobre essas aulas que vocês terão que realizar. A primeira e a segunda aula, o que vocês vão ter? Seguem algumas atividades a partir da história em quadrinhos O Menino Maluquinho em Adivinha. Apresentada nas páginas 65, 66 e 67 do livro didático. Então, vocês vão lá revisar esse texto para vocês relembrarem como que era, para quem ainda está meio perdidinho, vocês estão com livros em mãos. Só volta lá, faça nova leitura e aí sim tem atividade de compreensão e interpretação dessa história em quadrinhos, tá? Então, a primeira pergunta é, vocês vão ter que responder qual é a finalidade dessa história em quadrinhos. O que é a finalidade? Qual é o objetivo? Tá bem? Para vocês relembrarem. O tema do texto, ou seja, qual é o assunto principal dessa história? Tem um assunto principal. Não se deixe enganar, hein? Prestem bastante atenção que tem algumas pegadinhas aqui nessa resposta, para vocês poderem chegar na resposta real. Ao pedir que Julieta disfarçasse com a chegada de Maluquinho, a intenção de Carolina era quando ela vai lá e fala disfarça que ele está chegando, o que será que ela queria dizer com isso? Surpreenderem um amigo, mudarem de assunto, assustarem Maluquinho ou desprezarem um menino. Quando chega alguém e vocês falam, disfarça que ele está chegando. Qual que é o seu objetivo aí? Pensem bem e assinalem. Lembre-se que só tem uma alternativa correta, combinado? O ponto de interrogação no final da fala de Julieta indica. O que será que esse ponto de interrogação indica? Dúvida, irritação, surpresa ou indiferença? Quando vocês forem responder isso, fiquem atentos ao texto e às expressões. Já que nós temos a imagem, fica mais fácil para fazer essa interpretação, tá bem? A expressão da menina também vai colaborar para que você consiga responder. A fala e a expressão facial de Maluquinho neste quadrinho indicam o quê? Que meninas malucas! O que será que ele quis dizer aí? Ele ficou com medo das amigas, ele não entendeu a atitude das meninas, a cobra sumiu de dentro da panela ou as meninas o deixaram irritado? O que será que ele quis dizer com isso aí? Faça uma boa análise da expressão facial, do que ele disse para poder assinalar, tá? Combinado? Depois vem a 6ª questão, olha só. Na pergunta, adivinha o que eu tenho aqui dentro da panela? A expressão em destaque indica modo, dúvida, tempo ou lugar. Do que ele está se referindo quando ele fala aqui dentro da panela? Ok? Na frase, o Juninho não diz que a sua panela é mágica? Ô, Juninho, não diz que sua panela é mágica? O pronome em negrito refere-se a Maluquinho, Juninho, Julieta ou Carolina. Qual desses personagens esse pronome está se referindo, ok? Quem que falou? Mãe, olha o Maluquinho aqui. Quem foi que disse isso? Foi o Ziraldo, foi a Julieta, foi a Carolina ou o Juninho mesmo? Será que ele mesmo falou referente a ele? Meio estranho, né? Mas olhou aí. Carolina e Julieta ficaram com medo de tartaruga, periquito, lagarto ou cobra? Qual desses animais elas pensavam que estava dentro da panela e por isso elas ficaram amedrontadas? Tá bom? Agora, olha só a 10. Retira do texto, história em quadrinhos, uma frase que indica uma opinião. Lá dentro do texto, que vocês vão ter que voltar lá nas páginas e fazer a leitura, tem uma frase que indica uma opinião. Lembra? Opinião é aquilo que eu acredito que seja o correto, não é que seja, mas é aquilo que eu penso a respeito. Aí vocês vão colocar a resposta de vocês aqui, tá bom? Maluquinho chamou as meninas de malucas por quê? O que o fez pensar que ele as chamou de maluca? O que aconteceu? Qual foi o fato aí?
tá bom? Lembra lá que a gente tá sempre falando fato e opinião? Opinião é aquilo que eu penso, fato é algo real. O que aconteceu? Tá bom? Registre o trecho da história no discurso direto, utilizando a pontuação adequada. Lembra que a gente estava lá conversando sobre que nós precisamos escrever sobre as pontuações, o parágrafo, quando há um diálogo? Lembra o que é um discurso direto e indireto? Agora é a hora de vocês relembrarem e colocarem aqui para nós, tá bom? Então, nós temos aqui a primeira e a segunda aula, que vocês vão ter que fazer com bastante atenção. Embora ela não seja uma aula muito longa, pessoal, ela requer o máximo de atenção de vocês, porque vocês só podem assinalar uma alternativa. Se você assinalar mais de uma alternativa, sua atividade estará errada, ok? Um grande beijo para vocês. E vamos nos falando e até a próxima aula, que loguinho eu já vou gravar e já estará disponível aí para vocês acompanharem. Terminando essa aula, já dá sequência na próxima, combinado? Beijo e até mais!